Gente, Deus abençoe vocês. Vocês são muito bem-vindos. Sintam-se à vontade. Esse é o último, mas não será o último desse ano, mas não será o último. Se Deus assim permitir, ano que vem teremos mais. E temos outras programações também. É muito bom ter a presença de vocês. Depois, eu espero que a galera da casa aqui cumprimente vocês, abrace, converse com vocês aí, que vocês se sintam em casa. Eu gostaria de compartilhar com vocês os Salmos de número 3. Salmos, o capítulo 3. Vai estar aqui no telão, então você pode acompanhar comigo. E é tão legal, o livro de Salmos, ele é tão fantástico, porque em todos os outros livros da Bíblia, nós temos Deus falando com o ser humano, né, através da sua palavra. E Salmos, ele é o único livro da Bíblia onde o ser humano fala com Deus. Ao contrário de todos os outros 65 livros, os Salmos é o contrário. Salmos é o homem falando com Deus, é o homem adorando a Deus, é o homem expressando a sua adoração a Deus. É por isso que a gente costuma dizer que o certo para todo crente deveria ser todos os dias você ler um provérbio, um capítulo de provérbios para se tornar cada vez mais sábio, um capítulo de Salmos também, para a gente aprender a sermos adoradores, aprendemos como nós devemos adorar a Deus. E eu quero ler o Salmo 3, capítulo 3, que diz o seguinte: Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Pausa. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu do seu santo monte. Pausa novamente. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. Esse salmo aqui foi escrito por Davi. Mas eu quero ler o contexto de quando Davi escreve essas palavras. Porque eu lendo aqui, você... beleza, é mais um salmo que a gente lê na Bíblia, é mais um salmo como qualquer outro. Eu quero ler na própria Bíblia o contexto de quando Davi escreve esse salmo, para você ter a noção e a ideia de cada palavra que ele está dizendo nesse salmo aqui. Quando Davi escreve esse salmo, ele está fugindo de Absalão. Absalão era o seu filho que estava o perseguindo, querendo matar para assumir o trono de Israel. E fugindo, quando Davi está fugindo do seu próprio filho que estava tentando matar, ele escreve esse salmo. E esta história está registrada em 2 Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos para você entender o contexto do que estava passando na cabeça de Davi e o que ele estava enfrentando quando ele escreve aquele salmo que a gente acabou de ler ali. Ele diz o seguinte, a história conta o seguinte: Absalão foi para Hebrom. Absalão era o filho, então, de Davi que estava atrás dele. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo um mensageiro para enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam, Absalão foi coroado rei em Hebrom. E em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão, e a conspiração ganhou força. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então, devemos fugir de imediato, ou será tarde demais.
disse Davi a seus conselheiros: rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam o monte. E lá, ainda em 2 Samuel, nessa mesma história, no capítulo 17, diz assim: Aitofel disse a Absalão. Aitofel era vamos dizer assim, o braço direito de Davi. Ele trai Davi e ele vai se juntar a Absalão. E a Bíblia diz assim: Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Esse é o plano de fundo do Salmo 3, que a gente lê. E agora, se nós lermos novamente o Salmo que a gente acabou de ler, a nossa mente já vai compreender e já vai entender as palavras e as frases ditas por Davi de uma forma completamente diferente. Porque aqui, Davi está fugindo do seu filho que está o perseguindo para matá-lo. E se você for ler 2 Samuel, Samuel sai com algumas de suas mulheres, os seus servos e com alguns soldados. Mas o seu, vamos dizer assim, o primeiro-ministro dele, o braço direito, o cara que ele confiava, o trai. E ele diz ali para Absalão: deixa eu pegar 12.000 homens e ir atrás dele e eu vou acabar com a raça dele. E na primeira vez que Davi foge, quando Davi foge aqui de Absalão, essa fuga de Davi dura 2 noites. E é natural, quando nós lemos, iniciamos lendo o Salmo, nós percebemos o desânimo de Davi, o medo de Davi. O Salmo, ele começa assim: ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. Pensem na cabeça de um homem que tem o seu filho, ao qual ele amava, que agora conspira contra ele e está querendo matar ele. E não só ele, o seu braço direito, aquele que confiava, ele se sente traído. E junto dele, várias outras pessoas importantes e a população do reino. Porque se você for ler, a Bíblia diz que Absalão ficou 4 anos planejando e influenciando o povo para dizer assim: não precisa fazer isso aí para Davi, para o rei, pode vir para mim aqui. E ele ficou 4 anos trabalhando, gesticulando para que ele pudesse conspirar contra o seu próprio pai. E então ele começa esse salmo dizendo: ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem: Deus nunca vai o livrar. Deus nunca o livrará. E aqui, na Bíblia tem pausa, em algumas diz interlúdio, em algumas diz essa pausa está querendo dizer um tempo de reflexão, um tempo onde Davi parou talvez de escrever. Porque ele escreve esse salmo fugindo. Quando talvez eles vamos parar um pouco para descansar aqui. E ele, no medo, chorando, como nós lemos, ele escrevia. E essas pausas são de momentos diferentes, do mesmo contexto, do mesmo momento. E nós aprendemos aqui que o antídoto para o desânimo, para o medo, é, em primeiro lugar, quando Davi proclama a verdade divina de quem é Deus, de quem Deus é.
Porque ele começa dizendo, e eu fico imaginando ele escrevendo, e ele era muito poético, e ele chorando, e ele diz: ó Senhor, eu tenho tanta gente que me odeia, eu tenho tantos inimigos. Todo mundo está dizendo: ó, Deus não vai te livrar, tu está frito, tu está ferrado. E nesse momento há uma pausa. E nessa pausa ele diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo, és um escudo ao meu redor. És minha glória e mantens minha cabeça erguida. Aqui, nós podemos aprender que o antídoto para a gente vencer o medo e o desânimo que eu e você temos e vamos ter várias e várias vezes na nossa vida daqui para frente, é nós entendermos que nós precisamos proclamar, que nós devemos entender quem Deus é. E nós precisamos proclamar a verdade divina. Porque não importa o que acontecer comigo e com você, Deus continua sendo Deus. Não importa se a decepção vier ou as dificuldades vierem, Deus ainda é Deus. Então eu preciso entender, e você precisa botar isso na sua cabeça, que não importa o que acontecer na sua vida, ou com alguma coisa que alguém lhe fez, ou com alguma situação que lhe aconteceu, você precisa entender que para você vencer, quando você estiver na bad, quando você estiver no buraco, quando você estiver desanimado, quando você estiver pensando em desistir, é não esquecer de quem é Deus. E não esquecer de continuar proclamando quem Deus é. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Israel, na época, eles não eram especialistas em armamento. Diferente dos filisteus, lembra de Golias? Eles não eram um povo com muitas armas. Mas o que eles mais tinham era escudo. E o escudo era o que dava proteção a eles. Então Davi aqui usa o exemplo: Senhor, tu és um escudo ao meu redor. E naquele momento que ele está sendo perseguido, que ele está sendo procurado para ser morto, e junto com ele estão as mulheres dele, estão os servos dele, e ele está como uma liderança ali. No mesmo tempo que ele desanima, que ele fica com medo, ele diz: não, mas eu sei quem Deus é. E o segundo antídoto que a gente vê aqui, para vencer esse medo, está lá no verso 4, quando ele diz: clamei ao Senhor e Ele me respondeu de seu santo monte. Buscar o auxílio que só Deus poderia dar. Então ele clama ao Senhor e ele diz: e Ele me respondeu do seu santo monte. Não tem, gente, num momento ele é o rei, e instantes depois ele é um perseguidor. Ele está de pé descalço, fugindo, se escondendo em cavernas, em grutas, como um fugitivo. Ele não tem com quem buscar ajuda. O seu braço direito, aquele que cuidava de tudo que ele tinha, o traiu. Ele não tinha nada, mas ao mesmo tempo ele entendia que ele tinha tudo. Quando ele diz: clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E aqui eu quero abrir um parêntese. Se você, se a gente não entender que vão existir momentos na nossa vida que a única coisa que nós precisamos e temos que fazer é clamar ao Senhor. E o clamar ao Senhor é orar. É dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Estou desempregado e eu não sei
para onde correr, já fiz a minha parte. Senhor, a doença veio e eu não sei mais o que fazer. Quanto mais eu oro pelos meus pais, mais eles brigam, eu não sei mais o que fazer. Você não pode esquecer que, a exemplo desse homem aqui, onde a vida dele, de uma hora para outra, mudou drasticamente. E aqui eu tenho certeza que ninguém aqui está ameaçado de morte. Ninguém aqui vai sair agora aqui e vai ficar, vamos ver se não... Por mais terrível que seja a sua situação, você não está na mesma condição que esse homem estava. E novamente, a Bíblia coloca uma pausa. Ele clama ao Senhor, ele começa expressando que ele está com medo, que ele está desanimado. Mas aí depois ele clama ao Senhor, ele reconhece quem Deus é na vida dele. Independentemente de Deus estar fazendo algo para ele ou não. Ele sabe quem Deus é. Novamente há uma pausa. Mas no momento que ele ora, que ele clama ao Senhor, a gente pode ler no verso 5, que ele diz: deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Lembra quando eu li ali, quando Aitofel disse: Absalão, deixa eu ir atrás dele agora, porque ele acabou de sair, ele está cansado, ele está exausto. Eu vou pegar ele, ele vai estar dormindo, ele vai estar despreparado. E ali eu pego ele e eu mato, acabo com ele. E quando eu matar ele, os que estiverem com ele vão voltar. Após ele clamar, Davi, ele clama, ele ora, ele busca a Deus. Qual a consequência disso? Uma noite de sono, uma noite sem medo, uma noite sem insônia, uma noite sem preocupação. Até poderia ter preocupação, é óbvio que ele estava preocupado. Mas a Bíblia diz que ele deitou e dormiu. Agora eu quero que você pense a sua vida, hoje, você aí. Está aqui o Pancas, a Elaine. Pare e pense a sua vida. Quantas vezes você já perdeu o sono preocupado com alguma coisa? Quantas vezes, por causa de preocupações, e nós temos preocupações, você não conseguiu dormir? Uma doença, uma tristeza, eu não sei, um desemprego. O quantas vezes algo te tirou o sono e você revirava de um lado para um outro, uma depressão, uma crise de ansiedade. Davi aqui, ele clama ao Senhor, ele entende, cara, Deus é Deus independentemente do que aconteça. Depois disso eu preciso dobrar o meu joelho e orar. Preciso clamar a Ele. Depois que eu clamei, Ele está cuidando de mim. Vou deitar. E quando eu deito, eu durmo. E eu acordo em segurança. Por quê? Porque o Senhor me guardava. Não importa qual seja o seu problema, a sua dificuldade, você tem que fazer a sua parte. Mas aquilo que não compete a você, você tem que entregar diante de Deus e aprender a descansar. O sono aqui representa o descanso. O Brasil é um dos países onde a ansiedade, o pânico, a síndrome do pânico e a depressão mais crescem ano após ano. E sabe o que é o mais interessante? Não é com quem tem 40 anos, com quem já tem 60, 70 anos. É em jovens que nem você. É em adolescentes. É em pessoas que têm uma boa saúde, que têm um talento, que têm uma vida toda pela frente. Não conseguem confiar num Deus onde um homem
estava com a faca no pescoço e ele, em meio a essa situação, ele consegue deitar a sua cabeça numa pedra ou no chão e dormir. E a confiança renovada de Davi, depois desse sono, depois daquela oração, para enfrentar os problemas do novo dia, ele acorda e ele diz no verso 6, não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. E é interessante que da mesma forma que o dia anterior havia terminado com uma oração, um novo dia de Davi se inicia também com uma oração. Eu e você precisamos aprender a orar. Eu e você precisamos aprender a sermos homens e mulheres jovens de mais oração. Porque no fundo, às vezes nós lidamos com a oração como mais um adendo do que é seguir Jesus. Então eu vou comer e eu faço uma oração rapidinho ali, eu vou dormir e eu faço uma oração ali, porque eu tenho que orar, eu sou crente. E nós não experimentamos o real poder que a oração tem. E eu desafio você, nós estamos no último louvorzão de 2023. Hoje é 4 de novembro, daqui a um mês, menos de 2 meses o ano se acaba. Eu desafio em uma das metas de 2024, você colocar como você vai orar mais. Você vai acreditar e confiar mais no poder da oração. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai experimentar coisas que você não tem noção. Porque se eu e você, nós não entendemos que sem a oração na nossa vida, a gente não vai a lugar nenhum. Nós iremos viver, você vai viver uma vida toda frustrado. Quando os dilemas e as dificuldades baterem na sua porta. Se você não for um homem e uma mulher de oração, cada dilema, cada dificuldade que bater na sua porta, vai ser motivo para perder o seu sono, para você se escabelar, para você sair da igreja, para você chutar o balde, para você romper com tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. Davi, de uma hora para outra, ele passa de rei a perseguido. Uma noite ele dorme no palácio e na outra noite ele dorme numa caverna. Num dia ele tem uma nação ao seu lado, ouvindo os seus comandos. No outro, ele tem uma nação conspirada contra ele. E apenas poucos ao seu favor. E a nossa vida é exatamente assim, gente. A nossa vida, ela é muito volátil. Ela muda muito. Um dia você está bem e no outro você descobre que está com Covid. Tem que ficar isolado, começa a sentir dor no corpo. Um dia você está empregado, não está se preocupando com isso, no outro você está desempregado. Não sabendo o que vai fazer no outro dia. Num dia, você está arrumando as coisas para você casar, você está organizando as coisas para casar, no outro, você está solteiro. Sem perspectiva nenhuma. Num dia, você está com seus pais, celebrando o aniversário, saindo, dando risada. No outro, seus pais já não estão mais com você. Num dia, nós estamos aqui, num louvorzão. E no outro, vem uma pandemia, fecha a igreja. Não dá para ir mais na igreja. A vida é muito rápida. A vida é muito dinâmica. Num dia, você descobre que você vai ser pai, e no outro você descobre que a sua esposa perdeu a criança. E é nessas horas
onde não existe pastor, não existe igreja, não existe amigo, não existem palavras, dificilmente vai existir alguma coisa que vá nos consolar, que vá fazer nós compreendermos o porquê que aconteceu aquilo. A única coisa que você precisa ter quando esse tipo de coisa vier é a certeza que aconteça o que acontecer, Deus, Ele continua sendo Deus. Independentemente das situações, Deus ainda é Deus. Se os reinos forem abalados, se a minha vida chegar no caos e tudo parecer perdido, pode. O que não pode é Deus deixar de ser Deus. Esse não muda. O poderio de Deus não muda. Quem Deus é não vai mudar. Talvez mude no seu conceito. Você pode se decepcionar, você pode se encher de pergunta para você, mas para Ele continua sendo Deus. A solução para os versos 1 e 2 que nós lemos de Salmos foi recordar que Deus era Deus. Quando Ele diz: Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória. Porque Davi aqui tinha sido destituído de todo esplendor terreno, de toda a glória humana que um homem poderia ter. Esse homem foi destituído, mas ele não pôde ser destituído do amor e do cuidado de Deus com a vida dele. Ele não pôde ter o Deus dele arrancado dele. O que eu quero que você entenda nessa noite é que vir aqui e louvar a Deus e cantar é bom, faz parte. Ouvir uma palavra, participar de um grupo de crescimento é bom, mas a sua vida com Deus, ou Deus, não pode estar baseado no conceito que você aprendeu com um pastor aqui, ou que uma música lhe disse. O seu conceito sobre Deus tem que estar baseado na palavra dele, mas naquilo que Ele é, quando você dobra o seu joelho e você chora a Ele. Você se entrega a Ele, você se humilha a Ele. Você diz: Deus, eu não sei mais o que fazer. Davi, a Bíblia diz que pegou as coisas dele e foi embora chorando, desesperado. O medo vem. Vai vir o medo. Agora, se eu não entender quem Deus é, aí a coisa vai ficar difícil. Se eu não perceber e tiver convicção de quem Deus é para mim, aí a coisa vai ficar difícil. Porque nessa hora você não vai poder confiar no que você aprendeu aqui na igreja. Não que você não possa, isso vai fazer. Mas se você não tiver o seu relacionamento com Deus, eu poderia ficar aqui dizendo para vocês como é o Big Ben em Londres e como que é bonito os detalhes dourados e aquele relógio, e ficar dando uma explicação gigantesca para vocês. Mas só quem esteve lá vai ter a real noção de como é. Você pode passar a sua vida toda na igreja e você nunca ter experimentado a sua experiência com Deus. E isso é um fator que vai determinar quando a dificuldade vier. Quando de uma hora para outra a minha vida mudar ou algo acontecer. Se eu não tiver a minha convicção de quem Deus é, o meu relacionamento com Deus, eu vou me desesperar. A história de Davi termina, essa história aqui, com ele fugindo, ele
clamando ao Senhor. E o filho dele, Absalão, morre. E quando ele morre, Davi fica mais triste ainda. E a Bíblia diz que Davi chorou e não tinha... Tamanho era o desânimo de Davi. E o povo pediu, reconheceu o erro e pediu para que Davi voltasse ao trono. Mas uma ferida ficou em Davi, a morte do seu filho. E ele, o que mais doeu nele foi porque Davi, a gente conhece ele como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele era um homem imperfeito. Além de ele ter adulterado, e ele ter dormido, e ele ter matado, ele foi um pai omisso. Ele não foi um pai presente na vida de Absalão, na vida dos outros. Não espere ou não ache que você precisa ser perfeito, que você precisa andar nas nuvens para ter Deus como Deus é de verdade. Porque se nós precisássemos ser isso, eu seria o primeiro a não poder estar aqui falando para vocês. Porque eu erro, eu piso na bola, eu decepciono, eu peco. Mas eu sei quem Deus é na minha vida. Meu pai pode me abandonar, a minha mulher pode me abandonar, as minhas filhas podem me odiar quando elas crescerem, eu posso pegar uma doença, eu posso... sei lá o que pode acontecer. O que não vai mudar é quem Deus é na minha vida. E o que você precisa entender, que nesse mundão louco que a gente está vivendo, a única certeza que eu e você temos é de quem Deus é. Precisamos ter. E é isso que eu quero que você reflita e convido você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. E eu queria que você refletisse quem Deus é para você. A gente cantou aqui várias músicas. Tem todos os meus dias, se os inimigos cairão, nosso Deus é mais forte. Isso tudo são frases prontas que alguém um dia escreveu e a gente replica. Mas é verdade na sua vida? Esse Deus que você cantou, ele é mais forte quando a dificuldade vier, quando a doença bater, quando os inimigos se levantar, como nós cantamos? Deus tem todos os dias da sua vida, como você, como eu, como nós cantamos aqui? Se você ficar vivendo a sua vida baseado apenas no que você aprende sobre Deus aqui num culto, você está fadado ao fracasso. E por isso que nessa noite, nesse último louvorzão, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero que você feche seus olhos ainda. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que a gente ore. Feche seus olhos, curve a sua cabeça aí. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui está passando um momento da sua vida. Talvez uma dificuldade, um vale, um momento alegre. Que bom, glória a Deus. Cada um tem o seu momento. Mas no momento alegre, Deus precisa ser Deus. E no momento difícil, Deus precisa continuar sendo o mesmo Deus. E eu te convido a você reforçar isso com Deus. Talvez seja fazendo como Davi fez no começo do verso, que ele disse: Senhor, eu tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. Talvez o seu questionamento seja: Deus, eu não sei o porquê, que zica que eu ando. Parece que as coisas todas dão errado e nada vai para frente. E quando eu acho que vai, as coisas não acontecem. Talvez essa seja a sua oração nessa noite. Talvez seja a sua oração: Deus, são muitos que dizem, tu não vai conseguir, meu. Desiste, muda, troca.
cada um com a sua realidade. Mas a resposta do Senhor para todos aqui nessa noite é a mesma. E Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele é o escudo que está ao seu redor. Ele quer ser a sua glória e Ele quer te manter de cabeça erguida. Mas você precisa clamar ao Senhor. Porque Deus, Ele responde quando você clama. Ele respondeu Davi. Davi teve uma noite segura e tranquila de sono quando ele clamou ao Senhor. Talvez seja você retomar a sua vida de oração, que você nem ora mais. E se você ora, você não percebe mudança nenhuma. Deus quer te dar tranquilidade em meio ao caos. Deus quer te dar paz em meio às dificuldades. Deus quer que você deite e dorme, mesmo quando a pior situação aos seus olhos estão batendo na sua porta.